queremos dar as boas-vindas, portanto, a todos aqueles que nos ouvem e veem através do YouTube. Vamos relembrar a lição desta semana, portanto, que tem por título, portanto, a criação, o Gênesis como fundamento, parte 1. Queremos pedir exatamente a Deus que nos ilumine no estudo da sua palavra. Quero dar também as boas-vindas ao meu querido irmão Mário Oliveira, que vai, enfim, participar comigo no estudo desta lição. Vamos boas-vindas então também para ti, Carlos. É um prazer estarmos aqui juntos os dois para fazermos, enfim, o estudo e aprofundarmos, ou tentarmos aprofundar o estudo desta lição. É uma lição muito interessante sobre o Gênesis e nós iremos começar já, digamos, a desbravar o tema. É um tema que tem como verso áureo aquele texto muito conhecido para nós cristãos do Evangelho de João, no capítulo 1 e no verso 1, que diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, pelo Verbo, ou seja, por Jesus Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Este texto é um texto extraordinário, escrito pela pena inspirada do apóstolo amado, o apóstolo João, não é? E traz-nos, de facto, uma verdade fundamental, que é aquela verdade que alguns não aceitam, que é Cristo como Criador. E isto põe-nos exatamente Cristo como igual ao Pai, não é verdade? E isto traz-nos aquela ideia subjacente da Trindade. Muito bem. O assunto... Diz, Carlos. Este título realmente é bastante forte, porque tira qualquer dúvida acerca disso, não é? Porque diz aqui, sem ele nada do que foi feito se fez. Exatamente. Portanto, nada do que foi feito se fez. Ele é realmente o agente da criação, não é? O Deus Criador, não é? Não temos qualquer dúvida sobre isso. E o livro de Gênesis é exatamente o fundamento de tudo aquilo em que nós cremos, não é? Exatamente. O livro de Gênesis fala sobre a criação, fala sobre a queda, fala sobre o plano da salvação, sobre o dilúvio. Sobre a própria Trindade, que eu já falei, não é? Exatamente. Portanto, o livro de Gênesis, portanto, é exatamente o fundamento de tudo aquilo em que nós queremos, não é? Uhum. Muito bem. A natureza da humanidade, o poder da palavra de Deus, o poder da palavra, que é Cristo. Fala sobre também o casamento, que iremos ver mais adiante, né? Exatamente. A mordomia da terra. Sobre o sábado também. E sobre a verdade do sábado, que é uma verdade que nós enfatizamos muito, porque de facto, não vem desde o Êxodo, não foi dada apenas a Moisés pela primeira vez, é uma verdade, este mandamento do sábado, que já vem do Éden, vem da criação, vem do princípio. E daí a importância que realmente tem. O sábado não é, ou não foi um mandamento dado aos judeus, não, senhor, foi dado na criação. E, portanto, o objetivo do sábado era que ele fosse para todo o homem, não para o judeu, mas para todo o homem. A humanidade. Claro. Antes de haver judeus, os patriarcas já guardavam o sábado, não é? Exatamente. Portanto, e o Gênesis é realmente bem claro. E Deus descansou no dia 7º e o santificou, não é? Exatamente. O separou, portanto, como dia especial da adoração. O livro de Gênesis é realmente um livro extraordinário, não é? Todos nós gostamos imenso do livro de Gênesis. Exato. Portanto, é um livro histórico, portanto, é um livro que fala sobre realmente as origens da humanidade, a origem da Terra e enfim, de tudo aquilo que acabámos de referir agora, não é? No princípio, é interessante no princípio. De facto, as grandes questões que a filosofia aborda sobre, portanto, quem somos, porque é que estamos aqui, como chegamos, portanto, estas grandes questões, estas grandes interrogações são respondidas aqui no livro de Gênesis. É interessante, não é? Exatamente. Nós que somos crentes e acreditamos na palavra de Deus, temos a resposta exatamente a estas importantes questões. Exatamente. Aqui o texto é essa expressão do Gênesis 1, verso 1, é muito interessante, porque diz assim, no princípio, não é? Começa com o texto, este texto que foi inspirado, evidentemente, por Deus a Moisés, porque ele é o autor deste livro, não é? Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, ele faz uma afirmação, abre a Bíblia, abre o Gênesis com este livro. No princípio criou Deus os céus e a terra. E nós podemos perguntar assim, quando é que foi esse princípio? Não sabemos.
Porque este princípio não foi a criação da vida na Terra, não. Foi a criação de tudo que existe, ou seja, de todo o universo, das galáxias, de tudo o que existe à nossa volta, daquilo que nós ainda hoje não sabemos qual é a grandiosidade. Quer dizer, à medida que o homem vai fabricando telescópios mais poderosos, vai descobrindo que o universo é maior que aquilo que se imaginava. Claro. E de tal maneira que há quem diga que o universo é de facto infinito. Não sabemos se o universo tem algum limite, mas ficamos surpreendidos cada vez que o Hubble, aquele telescópio impressionante de grandeza, etc., nos traz novas galáxias, nos mostra novas estrelas, nos mostra novos sóis, novos planetas, etc. E parece que cada vez mais se descobre mundos e mundos e mundos. Universo é uma coisa fantástica. Tudo isso foi criado quando? No princípio. No princípio, exatamente. No princípio. Não sabemos qual foi o princípio, foi alguns nesta eternidade para trás, que nós não compreendemos, mas sabemos que por detrás do princípio está Deus, não é? Deus, que está para além do tempo, foi Ele que no princípio criou os céus e a terra. Os céus, esta expressão céus, significa exatamente tudo o que nós temos hoje como universo, como galáxias, como tudo o que existe à nossa volta, todos os planetas, as estrelas, os cometas, tudo isso, não é? Claro. Isso é uma coisa extraordinária. Claro, sem dúvida. É a maneira como a Bíblia abre com esta verdade simples, mas muito profunda. Mas profunda, sem dúvida alguma, não é? Portanto, nós existimos porque Deus nos criou num momento definido no passado. Não evoluímos, não é? E aqui, portanto, cá temos uma referência, portanto, à teoria da evolução na qual nós não acreditamos, não é? Porque ela é contrária às Escrituras, não é? Não tem lógica, não tem sentido. Hoje, até mesmo partindo deste princípio, hoje, enfim, a doutrina científica dos físicos dizem que houve um início num Big Bang grande, enorme. Eles próprios agora já dizem que o universo pode ser infinito. Ora, se o universo for infinito, não faz muito sentido que tenha em qualquer coisa limitada, não é? Não faz muito sentido. Se é infinito, esta lógica do Big Bang perde um bocadinho as bases. Aliás, cada vez mais há cientistas que a põem em causa. Isso é verdade. Pronto. O que acontece hoje, e nós sabemos que na descrição continua, portanto, o verso 1, no princípio que Deus os céus e a terra, e depois diz assim, a terra era sem forma e vazia. Portanto, não tinha vida, era como a maior parte, talvez, dos planetas que nós conhecemos à nossa volta, não têm vida, são vazios de vida, de formas, têm umas formas que... matéria inerte. É matéria inerte, exatamente, não é? E aqui há ainda outras coisas muito interessantes que nós poderíamos... Porque é que hoje, digamos, a comunidade científica é uma comunidade que, de uma maneira geral, é profundamente agnóstica, não digo ateia, mas agnóstica, não põe... para ele, Deus é inexplicável. Claro. E então, como não se consegue explicar, não o põe em cima da mesa como discussão, quer dizer. E então, porquê? Porque, de facto, quando nós lemos o texto, é um texto simples. É um texto muito simples. E a vida é complexa, é verdade. Mas aqui a complexidade da criação está na mente de quem a executou. Exatamente. O que é complexo? É a mente de Deus. Porque a mente de Deus, através da sua palavra, porque a palavra de Deus, do próprio Jesus, que foi ele o Criador, não é? Como nós sabemos. Portanto, sabemos que ele disse e logo tudo apareceu. Não é verdade? Ele falou, assim como aconteceu, e nós temos um exemplo muito mais prosaico para nós percebermos que quando Jesus Cristo ressuscitou Lázaro na tumba, não é? O que é que ele... Foi uma coisa assim extraordinária? Não, ele disse, Lázaro, sai para fora. Exatamente. E o corpo inerte, a partir daí, criou vida, através da palavra. Exatamente, através da palavra de Deus, ela tem poder. Tem poder. Tem poder para dar vida, para dar saúde, para dar... Enfim, tem poder. E foi esse poder que foi transmitido ao corpo inerte de Lázaro e que o ressuscitou e que o trouxe à vida, não é verdade? E é esse poder que nós aceitamos que um dia nos pode e nos vai ressuscitar aqueles que não estivermos vivos quando ele vier. E, portanto, é essa a nossa grande esperança, não é? Sem dúvida.
portanto, a lição refere aqui, portanto, que portanto, a teoria da evolução é contraditória, portanto, àquilo que a Bíblia ensina. Portanto, como cristãos não a aceitamos, porque Claro. se Deus, como acabaste de referir, portanto, Deus é todo poderoso, a palavra de Deus, Cristo demonstrou isso, como referiste na ressurreição de Lázaro, ele teve poder para ressuscitar aquele corpo morto, portanto, ele tem poder para fazer tudo o que é possível, né? Tudo que portanto, o poder dele é infinito, é ilimitado, né? Vimos o que aconteceu nas bodas de Canaã, que ele transforma água em vinho, né? Pois, uma coisa Portanto, também inexplicável, que nós não temos, não temos inexplicável. uma lógica científica para poder explicar, não é? Claro, claro. Como qualquer outros Claro. milagres, os milagres de pôr o coxo de nascença a andar, a saltar, a sair da maca e agarrá-la e ir-se embora, não é com ela. Isso é uma coisa que, medicamente, pormos alguém que perceba bem desta relação complexa dos músculos, dos nervos, dos tendões a funcionarem em pleno e conseguirmos... isso é impossível. Pois claro que é impossível ao homem uma coisa... Isto é um milagre, de facto. Porquê? Porque há um processo de vida no poder da palavra do Criador. Esta palavra, levanta-te e anda. Esta palavra que tem um poder extraordinário. E que, inclusivamente, os apóstolos também usaram, não é? Porque Deus permitiu que eles pudessem usar esse poder, esse poder quase de criação também. Porque isto é de uma certa... Naqueles tecidos mortos, criar vida, não é verdade? Claro. Portanto, vemos também o poder que Cristo demonstrou sobre os elementos da natureza, né? Quando ele acalma a tempestade, né? Acalma o vento, acalma as ondas, portanto, toda aquela tempestade desaparece instantaneamente, né? Vemos o poder dele não só sobre a doença, sobre a natureza, né? Sobre os elementos da natureza. Portanto, e como referimos há pouco, a transformação da água em vinho, são coisas que nós não conseguimos explicar, não conseguimos compreender, Exatamente. mas aceitamos pela Os sinais, os milagres da Escritura são incompreensíveis à imaginação ou à razão. A razão não as consegue explicar. E é por não conseguir explicar que muitas pessoas rejeitam aquilo que não conseguem explicar, aquilo que não é científico, não é? Que não é cientificamente explicável. Assim como não aceitam o ato criador. Mas nós sabemos que é muito mais difícil para nós entendermos a lógica de uma evolução que vai no sentido da quase perfeição, de vir de uma célula, de uma célula que se vai especializando, isso é muitíssimo mais difícil de fazer entender. Qualquer pessoa com uma mente racional tem muita dificuldade em aceitar que, por acaso, tenha acontecido este milagre que é a vida, não é? Eu penso que é muitíssimo mais difícil de aceitar isso do que nós entendermos que haja por detrás da criação, por detrás da vida, um arquiteto, não é? Um arquiteto, um criador todo poderoso, não é? Portanto, e quando aceitamos isso, quando compreendemos, portanto, a existência e aceitamos a existência de Deus, para quem tudo é possível, para ele tudo é possível, tudo é possível. Portanto, todas as coisas são possíveis, embora não as entendamos, não é? Claro. Embora não conseguimos entender e a ciência não consiga explicar, não é? Portanto, é uma questão de fé, não é? Como referimos, não é? E depois, portanto, nós temos enfim, outro assunto hoje muito atual, mesmo no mundo cristão, que é o entender ou tentar conciliar as doutrinas científicas, científicas entre aspas, da evolução, ou a mentalidade, se quisermos, científica, com os dias, por exemplo, da criação. Enfim, em vez de considerar que os dias são dias literais, eles tentam fazer com que um dia seja de milhões de anos para tentar, fazer um casamento entre as doutrinas científicas e aquelas bíblicas, não é verdade? Isso é outro problema que nós pomos e que está aqui explicado, ou que está posto na lição de segunda-feira, quando se fala dos dias da criação, não é? No Yom, a palavra Yom, né, que é dia. Exatamente. Tem portanto, tem o Eshad, que é o cardinal, que significa um, e depois a seguir o ordinal, né? Primeiro, portanto, o cardinal e depois o ordinal. Portanto, aquilo tem a interpretação correta do texto, é que é um dia literal. Não é um dia literal. Coisa, né? Há uma acentuação, aliás, de que e foi a manhã e a tarde, ou seja, o dia e a noite,
o dia primeiro, não é verdade? Portanto, há uma descrição perfeita de que é um dia de 24 horas. Não é um dia de milhões de anos, como agora. Horas, um dia literal. Enfim, milhões de anos, né? muitos cristãos, sentido, cristãos pretendem explicar-nos isso ou tentar demonstrar que não, afinal, sabem, nós não podemos ser simplistas, nós não podemos, temos que ter uma mentalidade científica, temos que, de alguma maneira, adaptar a Bíblia à mentalidade humana. E, de facto, eu penso que com Darwin, exatamente com Darwin, aconteceu digamos, entrou dentro da mentalidade científica esta ideia do evolucionismo como o explicador, digamos, de todo o milagre da vida. E isso fez com que a ideia dos dias literais e depois a ideia do sábado fossem postas de parte pela mentalidade cristã, digamos, moderna. E isto é muito grave. Mas nós, de facto, aceitamos os dias da criação como dias literais. E só assim faz sentido que haja um dia depois especial, que é o dia de sábado, não é? Que é o dia Exatamente. E depois, quando Deus dá a lei a Moisés no Monte Sinai, portanto, muitos anos depois da criação, ele diz que porque em 6 dias fez o Senhor a terra, os céus, o mar e tudo quanto neles existe, e no 7º dia descansou. Portanto, Deus, ao dar a lei no Monte Sinai, ao escrever com o seu próprio dedo a lei dos 10 mandamentos, ele corrobora, ele confirma exatamente aquilo que o Gênesis diz. Porque em 6 dias, os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, não é? Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, dá exatamente a ideia, confirma exatamente que o dia da criação é um dia literal. Exatamente. É um dia literal de 24 horas, não é? Não temos qualquer dúvida sobre isso, não é? E este poder criador, também podemos, e a lição também refere isso aqui, portanto, algumas pessoas têm dificuldade em acreditar, lá está, como referiste há pouco, que o mundo, que a criação foi feita pelo poder de Deus e que estas coisas apareceram pelo seu poder. Mas nós que acreditamos na segunda vinda de Cristo e que acreditamos, e a palavra de Deus o diz, e o próprio Cristo várias vezes disse que voltaria novamente, tudo vai ser criado novamente, recriado novamente. Já está mais uma manifestação do poder divino, não é? Sim. Para ele tudo é possível, não é? A própria ressurreição, a nossa ressurreição, o que é mais do que uma criação, não é? Portanto, uma ressurreição de alguém que já morreu sei lá, há 1000 anos, há 500 anos, não é? E que vai ser ressuscitado e que vai ter um corpo exatamente como tinha quando morreu ou quando era jovem, essa pessoa, esse ato, não é nada mais que uma criação, que um ato criador, não é verdade? Porque é dar... Sem dúvida. Não é verdade? É isso. Para Deus não há impossíveis. Nós aceitamos a ideia de que Deus a ideia e a certeza de que Deus é omnipotente, quer dizer, as várias características de Deus, omnisciente, omnipotente e omnipresente. Mas omnipotente significa isso, que pode tudo, não é verdade? Que pode... Claro. Cristo foi um exemplo prático dessa omnipotência, não é? Claro. Bom, nós já chegamos aqui a um período em que vamos fazer agora um intervalo para ouvir o Henrique Peixoto num hino muito bonito com o título de Águas Tranquilas. Vamos, pois, agora ouvir o hino Águas Tranquilas. A ti, ó Pai, estendo a mão, porque só tu podes dar a paz e o perdão e o poder que eu preciso para viver. Contigo eu quero estar, em ti eu quero crescer. Sim, eu creio que o meu Jesus pode mudar minha vida, pode guiar os meus passos, águas tranquilas.
aceitar teu imenso amor que transforma o meu coração. A ti, ó Pai, vou louvar, porque tu és o meu Rei. Para ti eu vou erguer o olhar até o dia em que eu sei vais voltar. Sim, eu creio que o meu Jesus pode mudar minha vida, pode guiar os meus passos a águas tranquilas. Sim, eu creio que o meu Jesus pode mudar minha vida, pode guiar os meus passos a águas tranquilas. Agradecemos ao Henrique Peixoto este momento musical e vamos continuar o estudo da nossa lição falando de uma realidade que está muito Mário, então vamos ao sábado, exatamente, está relacionada com a criação. Nós que somos criacionistas, nós que aceitamos, como já vimos, os dias literais da criação, só assim podemos também, logicamente, aceitar o dia de sábado como o dia sétimo. Hoje a sociedade é muito remissa em relação a esta verdade. Hoje, oficialmente, o domingo é o dia do descanso e põe-se o domingo normalmente no fim da semana. O domingo, a tentativa de se impor o domingo como o sétimo, como o último dia da criação, o dia do descanso. Sabemos que, felizmente, que temos a nosso favor a palavra segunda-feira como o segundo dia, logicamente o domingo como o primeiro, não é verdade? Mas somos só nós, porque as outras línguas normalmente não têm esta designação de segunda-feira, de terça-feira, não é verdade? Mas felizmente que isto, de alguma maneira, nós no português vamos buscar a ideia básica de que o sábado é de facto o último dia da semana, o sétimo. E isso revela-nos, ou mostra-nos, que sendo os dias da semana literais, temos toda a lógica em encontrar no sábado o dia de descanso. Não é, Carlos? Claro. E, portanto, da maneira como a sociedade está montada, da maneira como a sociedade funciona, isto é difícil, realmente, as pessoas aceitarem que realmente o dia de sábado é o último dia da semana, é o dia, enfim, digitado por Deus para a adoração, para a comunhão com Ele, o dia santo, não é? Porque o inimigo conseguiu realmente alterar as coisas e para levar as pessoas a pensar exatamente de forma contrária, né? As empresas, portanto, o funcionamento da sociedade, enfim, tudo aquilo que acabaste de referir, tudo isso, portanto, dificulta exatamente a observância do sábado, né? Mas só pelo poder de Deus e com a graça de Deus é que conseguimos, portanto, enfim, pôr em dia, portanto, essa observância, né? Não é por acaso, como eu dizia, quer dizer, não é por acaso que o mandamento do sábado, ao contrário de todos os outros, começa com uma interjeição muito interessante que é o lembra-te. Lembra-te. Lembra-te do dia de sábado para o santificares. Lembra-te. Porque, de facto, o homem tem tendência a esquecer-se desta verdade. E nós vemos hoje, ao longo enfim, sobre todos os países, todas as sociedades, todas as culturas, o sábado está esquecido. Se tirarmos a sociedade judaica, ninguém praticamente se lembra do dia de sábado. Claro, Claro, e é necessário esta interjeição. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E é o único mandamento onde Deus utiliza essa palavra, não é? Exatamente. Lembra-te. Exatamente. Portanto, outra característica deste mandamento é que ele tem uma tríplice ideia que está relacionada com três palavras fundamentais que ocorrem, que é a santificação do dia de sábado feita por Cristo, que é o descanso feito por ele também depois da criação e é a bênção sobre o dia, não é verdade? Isto é, portanto, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalhares e farás tudo a tua obra, mas ao sétimo dia vais descansar. É o sábado do Senhor teu Deus. Pronto.
e o Senhor abençoou esse dia porque Ele próprio também o fez, também descansou, também o santificou, também descansou e também o abençoou. Portanto, é um sábado, o sábado tem uma bênção tríplice da santificação, do descanso e da bênção. Exatamente, é o único dia que, portanto, que recebe estas três designações, não é? Exatamente. Descansa, abençoa e santifica. Exatamente. E que são repetidas exatamente no quarto mandamento. São repetidas. Quando Deus dá a Moisés os 10 mandamentos no Monte Sinai, ele, portanto, ele reporta exatamente à criação, né? Aos 6 dias da criação, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor no dia de sábado, santificou. E o santificou, abençoou e santificou. Mais uma vez o reforço da bênção e da santificação. Claro. E santificar não é mais do que pôr à parte para um tratamento especial. E é essa a indicação que nós devemos ter para com o dia de sábado e o respeito que devemos ter para com o dia de sábado. Não é um dia comum, não é um dia qualquer, não é um dia em que fazemos as nossas vontades, as nossas... enfim, às vezes nós esquecemos um pouco, mesmo nós cristãos adventistas, temos tendência a passar por pouco importante esta questão, mas é de facto muito importante. Fazer do sábado um dia banal não é santificar. Santificar é pôr à parte para um tratamento especial. É um dia especial, não é? Exatamente. Ele diz, o sábado é do Senhor teu Deus, não é? Exatamente. Lembra-te do sábado do Senhor teu Deus. É um dia especial, um dia de comunhão com Deus, um dia de comunhão com as obras da natureza, um dia de comunhão uns com os outros, o dia para adorarmos a Deus, para irmos à igreja. É um dia especial. Devia ser o dia mais feliz da semana, não é? Exatamente. Um dia mais feliz e é um dia especial, não é? Depois a lição continua a falar sobre, portanto, uma outra dádiva que Deus deu na criação, que foi o casamento, não é? O casamento, exatamente. A dádiva do casamento, não é? Na última década, diz aqui, testemunham mudanças drásticas, enormes, quanto ao modo como a sociedade e os governos definem o casamento. Exatamente. Nós conhecemos a realidade do que tem acontecido relativamente a este tema, não é? Exatamente. A sociedade, e há muitas sociedades hoje, sobretudo nos chamados países desenvolvidos, não é? Nos Estados Unidos, na Europa, que hoje aprovaram os parlamentos dos respectivos países, desde há talvez 10 anos, sendo a Holanda o primeiro, aprovaram aquilo que é uma aberração biológica, podemos dizer, que é casamentos com pessoas do mesmo sexo. Isso faz com que aquela ideia de casamento, que é uma bênção para o homem poder fazer, de alguma maneira, criar, ou procriar, se quisermos, que é uma bênção que é adstrita ao próprio Deus, não é verdade? De alguma maneira Deus reparte essa bênção com o homem quando lhe dá a possibilidade de se multiplicar, não é? De multiplicar a sua espécie, através da procriação, entre marido e mulher. Ora bem, isso está também aí. A sociedade tem permitido, através de uma filosofia da política de género, quer dizer, em que se defende que hoje cada pessoa escolhe o seu género como se a sua identidade biológica não tivesse importância e a pessoa vai escolher ser homem ou ser mulher ou ser transexual ou ser outra coisa qualquer, enfim, à escolha, como se isso fosse possível. E como se o incentivar destes casamentos pudesse, de alguma maneira, se nós imaginássemos toda a sociedade a viver desta forma, portanto, numa geração, digamos que a humanidade terminaria, não é? Claro. Bom, tudo isto é dizer... contrária às escrituras, não é? É contrária às escrituras, completamente. E à natureza também. A instituição do casamento... Por isso... Deus criou. E a Bíblia é bem clara quanto a isso, quer no Velho, quer no Novo Testamento, não é? Portanto, a homossexualidade é condenada na palavra de Deus, não é? O plano de Deus era exatamente o casamento entre um homem e uma mulher. E uma mulher. Não posso dizer sobre isso, não é? É curioso que na criação do homem, Deus utilizou o termo façamos, dizendo, portanto, dá-nos de facto, transmite-nos a ideia de um plural, de um Deus plural, não é verdade? De um Deus plural. Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme à nossa semelhança. E sabemos que nós temos, de facto, esse benefício incrível de termos sido criados de alguma maneira à imagem de Deus. Será a imagem física? Não é, mas é uma imagem com certeza espiritual. Temos traços que vêm diretamente do próprio... Temos esse grande privilégio, não é verdade? Claro. Portanto,
Ora bem, e diz que à imagem de Deus o criou, macho e fêmea Deus criou. não é? Yeah. E, portanto, quando Adão recebe a sua mulher, ele declara que esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, não é? Carne é interessante portanto, é muito interessante. Portanto, o casamento é qualquer coisa de íntimo, é qualquer coisa que implica, digamos, uma separação de famílias, quer dizer, o homem e a mulher saem das suas famílias para formar uma família própria, não é? Claro. E às vezes, quando não atendemos a isto, surgem problemas no casamento logo, porque as pessoas não sabem ou não fazem ou não advogam essa independência que é necessária para que o casal faça a sua vida depois sozinhos, quer dizer, sem interferências estranhas, sejam de pais ou de mães, etc. Não é? Deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. E serão ambos realmente... Esta passagem é interessantíssima também, não é? Portanto, este era o plano de Deus, o plano original de Deus, que continua a ser o seu plano, não é? Tudo o que vá além disto é contrário. É contrário à Escritura. E nós não temos que nos envergonhar desta posição, de sermos, são conservadores, isso agora já não se usa. Não. Nós também, a criação também não se usa, mas foi Deus que a fez assim. E nós não temos que ter vergonha de definir, não é? Quer dizer, nós não temos que ter, nem ter problemas em ser chamados antiquados ou coisa do género. Não interessa. Não interessa. Portanto, porque esta é a verdade que a Bíblia proclama e que nós ensinamos. Não é verdade? Exatamente, claro. Portanto, foi Deus quem deu o mandamento de frutificar e multiplicar-vos, não é? Enchei a terra e sujeitai-a. Em Gênesis 1:28 diz isto. Portanto, depois temos mais que, depois do quarto mandamento veio o quinto, que é o mandamento da honra dos pais dos filhos aos pais. Não é verdade? E os filhos são filhos de mãe e de pai, evidentemente, não é? E embora houve coisas que se possam fazer, enfim, pois nós sabemos que o pai e a mãe são os progenitores e merecem por essa situação. Depois o próprio Cristo, quando fala sobre o casamento, acaba por diz e deixará o marido, o seu pai e a sua mãe juntar-se à sua mulher, e depois diz o quê? Deus os juntou, não é? Não se separa o homem, não é? Isto é muito importante. Portanto, a importância que foi dada aqui à verdade do casamento. Do casamento, não é? Que é outra das dádivas, portanto, da criação. Da criação e do Gênesis. É curioso como é que o livro dos... São as duas instituições que perduram até os nossos dias, não é? Exatamente. É incrível como é que o livro dos Gênesis nos traz de uma forma resumida, não é? Nos traz todas estas verdades que tivemos a ver, não é? A verdade da criação, a verdade do sábado, e agora muito mais do que isso ainda, vamos falar de uma coisa, qualquer coisa que é, digamos, a base da nossa esperança, não é? Quer dizer que é a cruz. Claro. Não é? Nós já vimos que depois do homem criado houve um processo de queda, houve o pecado que entrou no mundo e com o pecado entrou uma coisa que é contrária à nossa natureza, que é a morte. Não é verdade? Claro. E a solução para a morte... Adão e Eva não conheciam, mas que em consequência do pecado, portanto, entrou, aliás, Deus tinha avisado, não é? Se pecares, certamente morrerás. Não é? Portanto, e foi exatamente isso que aconteceu. Infelizmente a morte entrou através da sedução de Eva pela serpente, né? Portanto, a serpente mentia, dizia certamente não morrereis. Portanto, mas nós conhecemos essa realidade, todos nós conhecemos bem essa realidade da morte que nos circunda, portanto, enfim, neste mundo, em consequência exatamente desta transgressão. Exatamente. Portanto, o diabo, a serpente, prometeu a Eva o quê? Que ela seria como semelhante a Deus, não é verdade? Claro. E ela, infelizmente... Ela sentiu-se seduzida por essa ideia. Por esta ideia. Claro. E mais tarde Paulo vem-nos dar aquele belíssimo texto, não é? De que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, portanto, todo pecado. E depois, porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E foi logo no início, quando se aconteceu o pecado, não é? Que foi prometido exatamente que o diabo deveria ser, digamos, eliminado, não é? Porque se é verdade que a mulher seria ferida pela serpente no calcanhar, não é? Depois ela seria vencida por Cristo. Exatamente. É? Portanto, é feita essa profecia lá no Éden, não é? No Éden logo. E, portanto, é aí que é dado a conhecer o plano da salvação que já estava, enfim, planeado por Deus. Planeado antes da queda, exatamente, desde todo o princípio. Desde o princípio, não é? É o plano da salvação que nos resgata exatamente deste drama em que vivemos, o drama da morte, que é uma coisa estranha, né? Não fomos criados para morrer, mas Deus, na sua misericórdia, enviou o seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar, e é unicamente por esse meio que nós conseguimos obter novamente a vida eterna, não é? Ora É isso bem. que Deus ensina, não é? Exatamente. A queda e a cruz. A ideia da morte, podemos falar ainda aqui um pouco. Hoje, na mentalidade científica, digamos que a ideia de morte é necessária. A morte é necessária. E, de facto, no mundo como o vemos hoje e como o conhecemos hoje, tem que haver morte, não é? Porque a morte faz parte do processo, digamos, do ciclo de vida de todos os seres vivos e, ao mesmo tempo, se existe procriação, terá que haver sempre um processo de morte para que não haja uma situação em que não há mais espaço para todos, não é? Ora bem, hoje compreende-se que isso seja assim, mas no início, no princípio, não era este o objetivo. A morte não fazia parte do plano de Deus para a criação. Não é? Isso é verdade. E hoje a ideia da morte foi qualquer coisa que entrou. Por isso é que na filosofia evolucionista não faz sentido haver um remédio para a morte. Quer dizer, a morte, digamos, é uma coisa natural e, portanto, não é preciso o sacrifício de Cristo para quê? Para resolver o problema da morte? Não, a morte é natural, a morte faz parte. Depois há as filosofias mais ou menos espíritas de que depois nós vamos viver noutra dimensão, etc, etc. E a morte continuará sempre a existir. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina outra realidade. Ensina que num mundo perfeito não haverá morte. No mundo perfeito não haverá sofrimento, não haverá afastamento. É a morte e, além da morte, todas as outras coisas que estão associadas, o sofrimento, a doença, a degradação, o envelhecimento, que tudo isso não faz parte do plano de Deus, não era esse o objetivo, não era esse o plano de Deus, não é? E quando Cristo vier na sua segunda vinda, seremos redimidos exatamente desta triste realidade, não é? Pois, porque esta morte que os evolucionistas proclamam como necessária, ela não é consequência do pecado, não é o salário do pecado, como diz o apóstolo Paulo. Não, é uma coisa natural, não tem nada a ver com o pecado, não é? E se a morte não é consequência do pecado, portanto, quer dizer, não há razão para que Cristo tenha morrido por causa da morte, para nos ressuscitar, não é verdade? Exatamente. Claro. Portanto, mas realmente esta verdade de que a criação, a queda, portanto, como consequência, trazendo a morte e depois a cruz para resolver o problema da morte, o problema do pecado, elas estão indelevelmente ligadas, não é? Estas três verdades, não é? A criação, a queda e depois a cruz. É isso que nós vemos como, digamos, como base, como culminar desta verdade, desta lição, não é? Claro que o inimigo com as suas artimanhas procura desvalorizar tudo isso e levar tudo isto ao descrédito, não é? Ao descrédito. Portanto, e as pessoas estão assim enganadas, não é? Exatamente. Portanto, mas o plano de Deus é este, não é? Exatamente. É isto que a palavra de Deus ensina, não é? Exatamente. Mas, pois bem, nós vimos um resumo necessariamente breve, que a criação continua a ter, e o Gênesis particularmente, trazem-nos verdades que são verdades indeléveis e que ficam firmes na Escritura e que percorrem toda a Escritura. Quer dizer, a criação, o sábado e até mesmo a cruz, a necessidade de um Salvador, ela já está impressa nas primeiras páginas da Bíblia, ela já está impressa no Gênesis e vai até ao Apocalipse. Esta verdade de que Cristo um dia haveria de morrer
para nos libertar deste drama do pecado, deste drama da morte, não é verdade? Esse plano permeia toda a Bíblia, realmente, como dizem muito bem, desde o Gênesis até o Apocalipse, não é? Muito bem. Permeia toda a palavra de Deus, não é? Portanto, enfim, são lições, portanto, que nós tiramos daqui importantíssimas para a nossa vida espiritual. Que nos trazem conforto, que nos dão esperança neste mundo, enfim, sem esperança. Estas palavras, estas promessas dão-nos realmente uma extraordinária esperança, não é? Exatamente. Este assunto da criação é de tal forma importante que o autor do Tremensário, não é, achou por bem colocar 2 lições, não é, sobre o tema da criação, sobre o tema do Gênesis, não é? Porque repara que a próxima lição será, digamos, a parte 2 deste tema. É a parte 2. E nós por aí vemos de facto a importância que tem a criação, que tem o Gênesis como sendo também o gene ou a gênese de toda a doutrina fundamental da Escritura. Pois bem, nós estamos já na parte final e fazemos de facto, fazemos aqui um chamado para a importância do estudo da Palavra de Deus, do estudo destas lições, para de alguma maneira podermos cimentar mais a nossa fé e a nossa esperança nestas verdades básicas, nestas verdades fundamentais. Que possa ser esta a minha oração para mim e para todos aqueles que nos ouvem. E queremos despedir todos aqueles que nos viram, que nos veem e ouvem. Portanto, que Deus vos proteja e abençoe. É o nosso desejo.